Olá, estudantes do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências, a nossa aula número 11. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os ciclos de vida e os tipos de reprodução. Vamos falar sobre exemplos de reprodução sexuada e assexuada. A gente já viu isso um pouquinho lá no sexto ano, no sétimo ano também. Então, vamos ver se alguém lembra aí sobre esses assuntos. E a gente vai falar sobre a variabilidade genética. O que é a variabilidade genética ou seleção artificial que a gente pode fazer com os seres vivos? Nossos objetivos específicos da aula de hoje: diferenciar a reprodução sexuada de reprodução assexuada, relacionar a reprodução com a variabilidade genética, discutir sobre a importância do conhecimento de reprodução na seleção genética. Por que isso é interessante? Isso daqui é muito utilizado já faz anos na biologia, ou o pessoal que é mais do interior, na lavoura, utiliza muito essa parte da seleção genética. E a gente vai ver mais ou menos como é que isso funciona, certo? Antes da gente dar continuidade com o conteúdo, eu quero que vocês tenham em mãos um caderno, tenham em mãos um penal para realizar as anotações. Muitas palavras que a gente utiliza aqui na parte de ciências são palavras que dificilmente usamos no nosso dia a dia. Então, são palavras novas que nós devemos anotar para depois poder ter esse recurso de não me lembro o que significa variabilidade genética. Vou lá procurar, sei que tenho anotado no meu caderno e tenho uma resposta para aquela pergunta com facilidade. Vai ajudar muito nos exercícios depois, eu garanto. Vamos começar então com o ciclo de vida. Uma das características de todos os seres vivos é o ciclo de vida, o qual inclui etapas como o nascimento, crescimento, reprodução e a morte. Esse é o ciclo de vida de todos os seres vivos. Todos os seres vivos passam por isso em um determinado momento da sua vida. Então, eles vão nascer, eles precisam nascer, senão não é um ser vivo. Eles vão passar por um crescimento, um desenvolvimento, seja nós, seres humanos, deixamos de ser bebê para ser uma criança, depois um adolescente, um adulto e depois um idoso. Mas nós temos esse crescimento, as nossas células elas vão sofrendo um desenvolvimento, elas vão sofrendo uma modificação com o tempo. Eles precisam biologicamente da reprodução. Um ser vivo, que é um ser vivo, ele precisa biologicamente ser capaz de se reproduzir. Então a capacidade de reprodução faz parte de todos os seres vivos. E a morte? A morte é a única certeza que nós temos na vida. Então, um dia nós vamos vir a morrer, ou qualquer outra planta, qualquer outro animal também vai passar por isso. Os ciclos de vida eles podem variar quanto ao tempo entre as suas etapas, ou seja, nós seres humanos, para passar do bebê para o adulto, leva em torno de uns 20 anos aí. Já uma mosca, ela leva algumas horas ou poucos dias, dependendo. E o tamanho dos indivíduos, o tipo de reprodução deles também vai variar de animal para animal, de planta para planta, de espécie para espécie, varia o tipo de reprodução e o tamanho deles. Então, ali nós temos uma reprodução, um ciclo reprodutivo de uma mosca. Passa pela estágio de larva, de pupa, até se tornar uma mosca adulta, que vai realizar sua reprodução, botar os ovos, larva, pupa, e esse é o ciclo dela. Depois que ela se reproduziu, ela em teoria, segundo a biologia, ela já poderia morrer, que é o próximo passo que vem depois da reprodução, certo? A reprodução é a capacidade reprodutora, além de caracterizar um ser vivo, ela também define uma espécie. Então, a espécie é definida pela capacidade de se reproduzir. Se nós temos espécies diferentes, elas não conseguem cruzar entre si e gerar um descendente comum. Elas não conseguem gerar um descendente fértil.
Tem algumas espécies de animais, um dos que eu mais me recordo é o tal do ligre. O ligre é uma mistura entre o tigre e o leão. Essa mistura dá um ligre. O ligre, ele não é considerado uma espécie. Por que ele não é considerado uma espécie? Porque ele não apresenta capacidade reprodutora. Ele não consegue se reproduzir, por isso ele não é considerado uma espécie. Ele é considerado um híbrido entre um tigre e um leão, mas ele não pode ser considerado uma espécie nova, uma espécie própria, certo? A reprodução dos seres vivos ela pode acontecer de duas maneiras, sexuada ou assexuadamente. Lembra que a gente já comentou sobre esse assunto nos anos anteriores? Vamos ver quem lembra o que significa. Reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, um único indivíduo gera descendentes geneticamente iguais. Certo? Um único indivíduo gera descendentes geneticamente iguais. Sem mistura, sem... ele é parecido com o pai. Não, ele não é parecido com o pai. Ele é igual ao pai e à mãe dele, em teoria. Certo? Existem alguns processos diferentes na reprodução assexuada. Esses processos eles podem ser divisão binária ou cisparidade, pode ser brotamento, fragmentação, estaquia ou a partenogênese. A gente vai ver cada um deles separadinho, bem bonitinho. Então, essa vai ser o nosso estudo sobre a reprodução assexuada. Vamos começar com a cisparidade ou a divisão binária. Organismos unicelulares, como protozoários e bactérias, dividem-se gerando dois indivíduos geneticamente iguais, idênticos, não muda nada, nem uma pintinha fora do lugar. Uma única célula de uma bactéria, ela é capaz de gerar duas células iguais, através desse processo de divisão binária ou cisparidade. Ela vai multiplicar o seu material genético e ela vai se dividir em duas. Isso é comum em organismos simples, como é o caso da bactéria ou alguns protozoários, que são organismos muito pouco complexos. E essa é a característica desses animais. Por eles serem simples, eles conseguem se reproduzir sem precisar de um parceiro sexual. Eles conseguem se reproduzir sozinhos. Brotamento é um outro tipo de reprodução assexuada que acontece em animais como esponjas, que formam brotos, que ao se separarem do corpo do genitor, do pai deles ou da mãe deles, do genitor, dão origem a novos indivíduos geneticamente idênticos ao progenitor. Progenitor é quem gera um filho, gera um descendente. Então, usar pai e mãe nesse caso fica meio ruim porque eles não apresentam um gênero definido. Então, progenitor é aquele que gera um descendente, certo? As esponjas, aqui nós temos um exemplo na imagem. A esponja adulta, ela começa a gerar um broto, que é uma parte do corpo dela, como se fosse um braço ou um galho crescendo ali, e esse galho ele se desprende, cai no chão, rola, é levado pela maré por alguma distância e ele consegue se fixar no solo novamente. E ali ele vai se desenvolver, como ele é parte do progenitor, tem o material genético desse progenitor. Então tem o DNA dele. E isso faz com que essa prole, esse filho, ele seja geneticamente igual ao adulto. Então não vai ter diferença entre os dois. Eles vão ter poros com um diâmetro parecido, eles vão ter coloração idêntica, eles vão ser muito parecidos, certo? Fragmentação. Alguns animais têm grande capacidade de regeneração e quando são fragmentados, eles podem reconstituir suas partes formando novos indivíduos. Já ouviram falar da estrela do mar? Já conhecem talvez que elas têm uma grande capacidade de regeneração. Se você cortar uma estrela do mar, manter ela viva, se cortar ela ao meio ou em várias partes, contanto que a parte central dela, que uma dessas partes tenha uma das partes centrais dessa estrela do mar,
ela vai conseguir se regenerar. Se você cortar a pontinha de uma das extremidades da estrela do mar, ela só vai se regenerar e a pontinha vai apodrecer, ou vai ser digerida por outros animais, enfim. Essa pontinha não vai se regenerar. Ela tem que ser cortada pegando parte do centro dessa estrela. Se pegar parte do centro dessa estrela, consegue se regenerar em 2 novos indivíduos. Cada uma das partes vai gerar um indivíduo novo. Então perceba na imagem ali que ela foi seccionada no meio, quase no meio. E cada uma dessas partes regenerou a parte faltante. A parte que tinha apenas 2 partes da estrela, 2 extremidades da estrela, nasceu, cresceu a partir dela as outras 3 extremidades da estrela. A que tinha 3 extremidades, nasceu as outras 2 extremidades. Então, poder de regeneração dessas estrelas do mar é muito grande e elas conseguem se reproduzir a partir disso. Fragmentação, certo? Estaquia, a mãe de vocês, a avó de vocês, a tia de vocês, um conhecido, vizinho, já deve ter feito alguma estaquia. Lá, naquela imagem do canto, nós temos uma plantação, um cultivo de suculentas. Quem nunca viu uma suculenta crescer? Na escola tem projetos, às vezes, para o Dia das Mães, que o pessoal faz esses cultivos de suculentas para presentear. E apenas numa folhinha que você retire de uma planta adulta e jogue na terra, não precisa plantar, não precisa enterrar. A suculenta, ela simplesmente estando na terra, ela consegue se regenerar, fazer as suas raízes novamente e dar origem a uma planta nova a partir de uma parte do seu corpo ali. Então é uma técnica de propagação de plantas na qual novos indivíduos são gerados a partir de pedaços do caule de uma planta adulta ou de suas folhas, como é o caso das suculentas. Os enxertos que nós compramos para frutas, geralmente, são partes de uma planta que são retirados, colocados na terra, tem um outro processo ali envolvido, mas não deixam de ser um clone da árvore adulta. Por isso que os enxertos, eles são jovens, às vezes com 1, 2 anos, e eles já dão frutas, porque o material genético deles, do enxerto, ele é de uma planta já velha, de uma planta adulta. Quando nós, vamos pegar um exemplo, a jabuticaba. A jabuticaba, ela leva de 20 anos, 15 a 20 anos para dar frutos. Você compra um enxerto de jabuticaba, no 2º ano ele está dando fruto. Por quê? Porque ele foi retirado um galho de uma jabuticaba adulta, com 15 anos, e esse galho foi enxertado, foi transplantado para a terra e a partir dali ele começou a se desenvolver. Então o DNA, o material genético desse enxerto, ele já é adulto, já tem seus 15, 20 anos, certo? Então o enxerto que você compra não tem 1 ou 2 anos, ele tem 15 ou 20 anos na realidade. Isso tudo é um clone, material genético idêntico ao do progenitor, certo? Nós temos ainda a reprodução assexuada por partenogênese. É o desenvolvimento do embrião a partir de óvulos não fecundados. Esse tipo de reprodução ocorre nas abelhas, pulgões e algumas espécies de peixes, répteis e anfíbios. Quando eu penso nisso, não tem como não vir na mente o primeiro filme do Jurassic Park. O Jurassic Park basicamente abordou a partenogênese de uma maneira um pouco mascarada ali para a reprodução dos dinossauros lá. Quem já assistiu vai lembrar. Os dinossauros no filme lá, eles eram impossíveis a sua reprodução. Então eles eram estéreis geneticamente, mas para completar o DNA dos dinossauros que estavam na mosquinha do âmbar lá, foi necessário implantar uma parte do DNA de anfíbios. E esse anfíbio em específico que eles pegaram para gerar o filme lá, ele tinha a característica das espécies desses animais
da espécie desse anfíbio que foi pego, de realizar a partenogênese. Partenogênese é que você não precisa de um macho para gerar descendentes. A fêmea põe os ovos e os ovos eles conseguem se desenvolver sem serem fecundados pelo macho. Isso acontece também nas abelhas. As abelhas, se você tem um óvulo fecundado por um espermatozoide, você vai ter ou abelhas operárias ou você vai ter abelha rainha, dependendo do néctar que você dá para elas. Se você dá néctar real para um óvulo fecundado, ele vai se desenvolver numa abelha rainha. Se você não dá o néctar real, vai virar uma abelha operária. Agora, se o óvulo não for fecundado por um espermatozoide, então a abelha vai nascer como um zangão, certo? O óvulo não foi fecundado, virou um zangão. O óvulo foi fecundado, operária ou abelha rainha. Agora nós temos a reprodução sexuada. O que é a reprodução sexuada? A gente pode relacionar a reprodução sexuada com a realização de uma relação sexual, mas não propriamente dita, porque nós temos, por exemplo, peixes. Os peixes, eles põem os óvulos, a fêmea, e o macho vai sobre os óvulos e fertiliza, libera os espermatozoides ali que vão fecundar esses óvulos, sem ter uma relação sexual. Mas para gravar o sentido de sexuada, necessita de um macho e de uma fêmea para realizar essa reprodução. Na reprodução sexuada, ocorre a união de duas células sexuais para a formação de um novo indivíduo. As células reprodutivas são chamadas de gametas, então nem sempre vai ser óvulo e espermatozoide, óvulo e espermatozoide. A gente fala óvulo e espermatozoide porque fica mais fácil de situar que o óvulo é feminino e o espermatozoide é masculino, porque na nossa espécie é isso. Na nossa espécie funciona assim. Mas vão ser chamados de gametas. Nas plantas, por exemplo, os gametas eles são esporos produzidos, mas é um outro assunto. Enfim, nós temos então óvulo e espermatozoide fecundados dão origem a um novo indivíduo, que é a mistura do material genético dessas duas espécies, desses dois progenitores. Geralmente em plantas, quando ocorre a união de gametas de um mesmo indivíduo, dizemos que ocorreu uma reprodução, uma autofecundação. Fecundação é quando ocorre a união do óvulo com o espermatozoide, dos gametas, certo? Então a autofecundação é quando ocorre o mesmo indivíduo se autofecunda. Ele fornece tanto os óvulos quanto o espermatozoide para se fecundar, para ocorrer a fecundação. Isso é muito comum em plantas, tem alguns animais que realizam esse tipo de reprodução também, essa autofecundação, mas é mais raro nos animais. Nas plantas, no entanto, já é mais comum. Você mesmo pode realizar a autofecundação de uma planta com um pequeno pincel. Você passa lá, tira o pólen da planta e depois passa na mesma flor o pólen, você vai acabar realizando uma autofecundação, chamada de polinização artificial. Isso é interessante para nós termos a variabilidade genética ali ou a seleção artificial de alguns indivíduos. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. O que significa variabilidade genética? Variabilidade genética é a conquista através da reprodução sexuada. Então, você vai ter a variabilidade genética apenas através da reprodução sexuada. Por quê? Porque você vai misturar os genes de dois indivíduos diferentes. Do masculino com o feminino vai dar um novo indivíduo. Então, a mistura desses dois indivíduos é originada na reprodução sexuada, diferente da reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, você não tem variabilidade genética. Por quê? Porque um único indivíduo vai estar produzindo a sua prole, vai estar deixando os seus descendentes. Não vai ter uma mistura de genes de dois indivíduos diferentes, vai ser um único indivíduo se reproduzindo na assexuada. Na sexuada, masculino e feminino.
porque ocorre a união de duas células originadas de indivíduos diferentes. A variação genética na reprodução na população constitui uma vantagem, pois aumenta as chances de haver indivíduos capazes de sobreviver e de se adaptar às diferentes condições ambientais. Capazes de sobreviver e de se adaptar a diferentes condições ambientais. Então nós temos, através da variabilidade genética, essa capacidade. Quando você mistura, por exemplo, coelhos. Coelhos, eles são predados por águias, certo? Gaviões, águias, enfim, essas aves de rapina aí. Dependendo da cor da pelagem do coelho, ele vai ser visivelmente mais exposto do que outros. Então, se você tem um coelho branquinho num fundo preto, numa terra preta, ele vai ser muito mais visível para essas aves, para ser predado, do que se você tiver um coelho marronzinho ou um coelho preto, ele vai estar camuflado ali, certo? A variabilidade genética entre esses coelhos vai gerar descendentes com a coloração do pelo mais escura, para se camuflar na terra ali. Quer dizer que os branquinhos, que cada um escolhe a cor da pelagem que quer ter? Não. Quer dizer que os branquinhos vão ser predados, vão ser comidos, a genética existente desses branquinhos, desses coelhos branquinhos, vai ser apagada com o passar do tempo e vai dominar apenas a genética dos coelhos com pelagem mais escura. Isso é a capacidade de sobreviver e de se adaptar. Não que um indivíduo vai sobreviver ou vai se adaptar. Quer dizer que uma espécie inteira vai ser capaz de sobreviver e se adaptar através dessa variabilidade genética. E muitos estudos são realizados nesse tema e trazem como resultado o processo de seleção genética artificial, no qual são criadas novas raças de cachorros, por exemplo, ou cruzamentos de plantas visando maior produtividade e qualidade. Lembra lá no começo que eu falei? O pessoal do interior, eles utilizam da variabilidade genética, da seleção genética artificial. Então, quando você percebe que você tem um animal que ele tem um porte físico muito bom, que ele é saudável, que ele não apresenta doença nenhuma, você vai querer reproduzir aquele animal. Enquanto um outro que já é doente, não tem um desenvolvimento muito bom, você não vai querer reproduzir ele. A planta também, você vê que tem uma planta, uma árvore frutífera que seja, que ela se desenvolve muito bem, que as frutas dela são muito grandes, mas são ruins, não são muito gostosas. Aí você tem uma outra planta da mesma espécie, vamos pensar na laranja. Uma árvore dá uma laranja muito grande, bonita, viçosa, bem laranjada, enquanto a outra dá uma laranjinha pequena, mas são muito doces. Você faz o cruzamento artificial, você vai lá com um pincelzinho e poliniza artificialmente essas duas árvores e você vai ter uma fruta que vai ser a mistura das duas, grande e viçosa, bonita e suculenta, da outra que vem pequenininha. Então você fez uma seleção genética artificial, você gerou uma semente que tem o material genético dessas duas. Plantando essa semente vai ter, possivelmente, uma árvore que une essa característica das duas, de ser bonita e suculenta, certo? Então, essa é uma partezinha superficial sobre seleção genética. A gente vai falar mais para frente, no 9º ano, sobre variabilidade genética, sobre essa parte de seleção natural, novamente. Mas, por enquanto, eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto, até esse ponto que a gente passou. Se tiverem alguma dúvida, retoma o conteúdo, assiste de novo o vídeo, quantas vezes forem necessárias, faz as anotações, faz os exercícios e eu espero que vocês tenham compreendido tudo até aqui. Beleza? Bons estudos!